Olá a todos, meu nome é Joana Antão, sou membro fundador da Associação Ajuda a Ajudar, a Associação para a Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens, e esta entrevista que eu tenho o privilégio de poder fazer hoje faz parte de uma série de entrevistas que a Ajuda a Ajudar tem vindo a realizar com personagens que estão envolvidas na defesa e promoção dos direitos da criança, com o propósito da celebração do 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança e dos 30 anos da sua ratificação em Portugal. Temos connosco a doutora Francisca Magano, que é diretora de Políticas de Infância e Juventude na Unicef, em Portugal, que dedica-se à defesa e promoção dos direitos das crianças junto de decisores políticos, de organizações da sociedade civil, das crianças e das suas famílias. Tem trabalhado nas áreas dos direitos humanos, do desenvolvimento e da cooperação internacional, em Inglaterra, Itália, Portugal. É mestre em Psicologia da Justiça e do Comportamento Desviante pela Universidade Católica Portuguesa e pós-graduada em Estudos Urbanos pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Olá, Francisca, em nome da Ajuda a Ajudar, o nosso agradecimento por teres acedido a este nosso convite. Se concordares, vou tratar-te por tu, porque tenho já te conhecer assim há algum tempo, muito antes destas tuas andanças pela Unicef e mesmo antes das minhas andanças, assim que já sou mais velhinha a nível profissional, e fui podendo ir acompanhando, tive o privilégio de poder ir acompanhando o teu percurso pessoal e profissional, e por isso para mim é assim desconfortável, apesar de tu mereceres, é para mim desconfortável estar a tratar-te por você, por isso concordares, de todo. Francisca, Claro está que bem? sim, claro Okay. que sim. E obrigada pelas tuas palavras e pelo convite para participar e para colaborar convosco. Olha, para nós e para a Ajudar e para aqueles que estão a assistir a esta entrevista, de certeza, a partilha da tua experiência e do teu conhecimento na área dos direitos das crianças e, acima de tudo, o teu papel na defesa destes direitos é, assim, particularmente importante, e daí queremos o teu contributo. Queremos te ouvir um bocadinho. Espero estar à altura das tuas palavras. Obrigada. Com certeza. Ora bem, hoje celebramos o 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança e em setembro passado comemorámos a sua ratificação por Portugal. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 89, é um marco universal no início de um novo paradigma, a consagração e o reconhecimento da criança como um sujeito de direitos. Eu te queria começar por perguntar é se concordas e se nos podes explicar em que é que se concretiza este novo paradigma, a criança como um sujeito de direitos. Sim, com certeza que concordo e na Unicef é isso que verdadeiramente acreditamos. O que é quer dizer agora assumirmos que a criança, agora falar em 30 anos, não é? Mas pensarmos na história, 30 anos não é assim tanto. Mas o que é isso de reconhecermos a criança como sujeito de direitos? É, acima de tudo, reconhecer que ela não é um mero receptor passivo de apoio, de proteção e de ajuda. As crianças são efetivamente atores com direitos e, portanto, são nesse sentido sujeitos de direito e sujeitos de direitos e são atores sociais. E isto está refletido, então, como tu dizias, nesta convenção adotada há 31 anos e ratificada em Portugal há 30 anos. E posso enumerar, enfim, 2 artigos que espelham um bocadinho isso. O artigo 12, que reconhece formalmente a criança como um ator social ao garantir, ao afirmar que a criança tem direito a participar nos assuntos que lhe dizem respeito, de acordo com as suas capacidades, com a situação, enfim, com também a sua capacidade. E o reconhecer que a criança deve participar e tem uma voz ativa nos assuntos que lhe dizem respeito é efetivamente reconhecer que a criança é um sujeito com capacidade para participar e um ator social. Outro artigo, que é também digamos, um princípio da Convenção, é o interesse superior da criança. Portanto, que todas as decisões que afetam a vida da criança devem também ter em conta este valor do interesse superior e, portanto, é reconhecer que a criança é realmente um ator de direitos e com direitos e, portanto, que isso deve ser tido em conta. Portanto, em todos os casos, para todas as crianças e para cada criança. Por isso é que dizemos que ela é efetivamente, a partir deste momento, um sujeito de direitos. E esta convenção é também importante porque, para além de reconhecer todos estes direitos que na prática vão afetar cada criança individualmente, também reconhece que os sujeitos até aos 18 anos, até este coletivo, para além de ter os direitos universais
que nós reconhecemos a todos os seres humanos, tem também direitos, digamos, adicionais, dadas as suas circunstâncias e a sua fase de desenvolvimento. Portanto, enquanto indivíduo e enquanto coletivo, esta convenção realmente reconhece que cada criança e todas as crianças são sujeitos de direitos. Obrigada. Ainda agora começamos e já estou. É tão bom ouvir-te falar, Francisco. É bom falar sobre este tema e é tão bom ouvir-te falar. A Convenção é composta por 54 artigos e, para se perceber um bocadinho melhor, não é? Para ser mais fácil compreendê-la e interpretá-la, está alicerçada em 4 princípios fundamentais: a não discriminação, o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento, o respeito pela opinião da criança e o princípio do interesse superior da criança, que falavas. Podes partilhar connosco um bocadinho a tua opinião acerca de algum destes princípios e da sua importância para a concretização efetiva da Convenção sobre os Direitos da Criança na sociedade, em especial na vida das crianças? Claro, é verdade. Os princípios, na verdade, as convenções internacionais não têm necessariamente princípios, não é? Portanto, elas existem, são um conjunto de direitos e que eles são reconhecidos. Efetivamente, esta convenção sobre os direitos da criança tem aquilo que nós temos adotado e temos assumido globalmente, que tem princípios. Isto porque o Comitê dos Direitos da Criança, portanto, aquela estrutura que até está prevista na Convenção, que é responsável por acompanhar, monitorizar a aplicação da Convenção nos Estados-parte que ratificam a Convenção, decidiu, numa das suas primeiras reuniões após a adoção da Convenção, portanto, por volta de 1991, decidiu, da leitura da Convenção, decidiu assumir que haviam 4 direitos, o direito, portanto, o artigo 2, o 3, o 6 e o 12, são esses os 4 princípios que falaste, assumiram que esses 4 direitos, no fundo, englobavam aquilo que era o espírito da Convenção. E, portanto, assumiram, num documento assinado pelo próprio Comitê, que estes seriam os princípios. Na verdade, a comunidade acabou por aceitar que estes seriam os princípios da Convenção, apesar disto não ser oficial, mas ajuda. E, portanto, a ideia era mesmo facilitar a interpretação da Convenção e penso que o faz. Para além de facilitar, a ideia dos 4 princípios era também ajudar os Estados-parte, portanto, os governos, os Estados, portanto, ajudá-los a desenvolver os seus programas nacionais para a aplicação da Convenção. E digamos que se tivermos programas em Portugal e nos vários países orientados para estes 4 princípios, temos quase na sua plenitude a Convenção aplicada, não é? Portanto, se garantirmos que nenhuma criança é discriminada, que nenhuma ação, nenhum programa discrimina crianças, não é? Logo partindo aqui do artigo 2 da não discriminação, que asseguramos em todas as ações o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento. Que é isto, efetivamente, que queremos que todas as crianças tenham não só um melhor começo de vida, mas como um desenvolvimento pleno. Portanto, se garantirmos isto, estamos realmente a aplicar a Convenção. Se no meio disto tudo tivermos em conta o seu interesse superior e a ouvirmos, portanto, se ouvirmos a criança e tivermos em conta, eu diria que, efetivamente, estamos a olhar aqui para uma aplicação plena. Daí estes 4 princípios, ainda hoje, apesar da realidade e do mundo ter evoluído, não é? De um mundo hoje ser diferente há 30 anos, conseguimos realmente, quando olhamos para estes 4 princípios, dizer que efetivamente eles refletem o espírito global. Portanto, tenho alguma dificuldade em identificar um dos princípios, até porque a Convenção faz sentido também ser olhada na sua globalidade, dado que eu não consigo, dado que os direitos, na verdade, os direitos humanos, os direitos da criança em particular, que é o caso também, são interdependentes e interrelacionados, não é possível nós pensarmos em aplicarmos um direito, em garantirmos um direito se não tivermos outros garantidos. Portanto, eu não posso garantir o direito à educação se a criança não tiver saúde, não é? E, portanto, eu preciso de garantir direito à saúde. Enfim, este é apenas um exemplo, ou os direitos da proteção, também não é possível
se, por exemplo, não tiver as questões de saúde asseguradas, enfim, e tantas outras. Portanto, eu acho que a mensagem aqui importante é olharmos para a Convenção no seu todo, na sua globalidade, e percebermos que uns dependem efetivamente dos outros, e que estes princípios ajudam-nos realmente a interpretar, e no fundo vamos tentar olhar para isto, não é? Para os princípios, mas também para os direitos, como quase padrões mínimos daquilo que nós queríamos para as crianças, quase como um código de conduta, se for mais fácil. E se efetivamente nós nos guiarmos por isto, e a nossa conduta, e depois na prática os nossos programas nos países, e aqui em Portugal em particular, respeitar e tiver isto em conta, temos quase a convenção em prática, e é isso efetivamente que queremos. Se isto estiver como pano de fundo, então estamos a olhar para a criança como um sujeito de direitos, não é? Se tivermos estas ideias sempre como o nosso pano de fundo de atuação. Não é? Exatamente. Sim. Claro, e eu aqui falo em código de conduta, como é óbvio, há aqui um aspecto importante desta convenção, que portanto, há 60 anos atrás, na altura da Declaração dos Direitos da Criança, isto não existia, mas há 31 anos atrás isto passou a existir, que é, esta convenção tem força jurídica, portanto, ela torna os Estados que dela são parte, juridicamente responsáveis pela realização dos direitos da criança. Portanto, eu falo em código de conduta para facilitar aqui falarmos mais facilmente sobre o que é isto de interpretar e o que é isto na prática da Convenção, não é? Porque às vezes a Convenção parece assim algo muito não muito concreto, não muito palpável, não é? Mas se olharmos para ela como algo que nos pode orientar na prática a pensarmos sobre os programas de educação, sobre os programas de saúde, ou enfim, agora na resposta à pandemia, ela ajuda-nos a perceber, se olharmos para ela como código de conduta. Mas não queria deixar de dizer que ela torna Portugal e os restantes Estados juridicamente responsáveis. Portanto, isto não é meramente um conjunto de obrigações de caráter moral, como era a declaração. Uma convenção tem direitos que têm que ser implementados. E tem esse poder legal. Sim. No ano passado, na mensagem sobre a celebração dos 30 anos da Convenção, de que falavas há bocadinho, não é? Da tal diferença, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para a necessidade de cumprirmos as promessas feitas há 3 décadas, aquilo que dizias há bocadinho, não é? Já é há algum tempo. Na tua opinião, 31 anos agora decorridos da Convenção, o que é que ainda está por cumprir, Francisca? Bem, responder esta pergunta em janeiro deste ano seria totalmente diferente responder esta pergunta a 20 de novembro de 2020, não é? Porque estamos a viver uma pandemia e, portanto, de certa forma, aquilo que nós estamos a perceber é que isto está a ter um impacto brutal na vida da criança e, portanto, diria que é mais do que nunca e mais urgente do que nunca nós cumprirmos a Convenção. Porque efetivamente a Covid está a ter um impacto na vida da criança que na Unicef nós dizemos que está a ser a 3 níveis. Está a ter consequências diretas para as crianças que são infectadas pela doença, portanto, consequências diretas da doença, pelas interrupções, pelo encerramento de serviços essenciais, e aqui assistimos em Portugal da educação, do contacto direto que as CPCJs tinham na vida da criança e que num determinado período de tempo tiveram que o fazer remotamente. Portanto, tudo isto está a ter um impacto na criança e teve um impacto na criança, e o aumento da pobreza e das desigualdades. Portanto, é verdade que temos que reconhecer que a Covid está a ter um impacto a estes 3 níveis na criança. E se o está, é então mais importante do que nunca nós garantirmos a Convenção. Portanto, garantir os direitos da criança é uma educação de qualidade,
garantir o direito da criança a cuidados de saúde, também ele de qualidade, e aqui a questão da vacinação, das crianças, todas as crianças poderem ter as suas vacinas e ter as vacinas em dia. Como temos visto, isto não tem acontecido a nível mundial, e aqui falo a nível mundial. E, portanto, é essencial que isso aconteça. E todas as questões da não discriminação e da proteção, dado que o que estamos a assistir é um aumento da pobreza e das desigualdades. E, portanto, há muito para cumprir. E isto é o responder a 20 de novembro de 2020. Mas se eu respondesse em janeiro de 2020, eu não diria que as coisas estão concluídas também, não é? Não teria este conhecimento e este peso que a Covid, ou não reconheceríamos este peso que a Covid está a ter, mas teríamos que reconhecer que há muito para fazer. E há também para fazer aquilo que os Estados se comprometeram há 31 anos atrás, que foi respeitar, cumprir e proteger. Respeitar os direitos, portanto, não interferir no exercício dos direitos, cumprir os direitos e, portanto, tomar todas as medidas necessárias, tal como a Convenção também o descreve, para que os direitos sejam garantidos, e proteger de interferências, proteger de qualquer situação que está a interferir na vida da criança e que, nesse sentido, está a pôr em causa os seus direitos. E aqui há imensas situações que podem interferir. Portanto, com isto tudo, e com estas situações de pobreza, desigualdade, discriminação, é urgente garantirmos que a Convenção é aplicada. Não quero com isto, e não quero terminar neste tom negativo, apesar de estarmos verdadeiramente preocupados com aquilo que estamos a assistir hoje. E é uma realidade que vai afetar, e é uma situação que vai afetar milhões de crianças, e estamos mesmo muito, muito preocupados com o impacto da pandemia no dia-a-dia das crianças. Não quero deixar de dizer que também durante estes 31 anos houve muitos avanços. E isso é importante também termos consciência. A nível mundial, por exemplo, conseguimos reduzir o número de crianças que estava fora da escola primária, em 40%. A poliomielite deixou de matar 1000 crianças por dia. E na verdade, 99% desses casos hoje foram eliminados. As vacinas, os sais de reidratação oral agora são muito mais acessíveis e muito mais fáceis e muito mais práticos. E tudo isso nós vemos hoje, não é? E até esta questão das vacinas, o facto de elas serem, de todo o processo ser mais ágil e mais portanto, toda a questão do custo-benefício ser muito mais fácil, faz com que hoje também consigamos estar perto de ter uma vacina para a Covid, e com isso também garantimos a sua distribuição. Portanto, quero também deixar este tom mais positivo dos avanços destes 31 anos, mas dizendo que efetivamente há muito para cumprir. E na verdade, se olharmos para a Convenção e para os direitos humanos como algo vivo, né, como algo que nós diariamente temos que lutar, ou pelo menos como... Se olharmos novamente para aquilo que eu dizia há pouco, como um código de conduta, então vamos ter sempre que assumir que a Convenção é sempre válida e sempre necessária, e que está sempre aqui para nós cumprirmos, que ela não é uma lista de tarefas que vai ser cumprida e que depois vamos fechar. Exatamente, não é uma checklist. E, portanto, ela estará sempre aqui para a cumprirmos, para a realizarmos, para a respeitarmos e para a protegermos. Portanto, que ela continue connosco e nos continue a orientar. Porque se o fizer, teremos crianças que desenvolvem hoje, no presente, de uma forma muito mais plena, e que terão, a partir de um futuro muito mais promissor. É interessante ouvir-te falar do que falta fazer e do que já foi feito, não é? Porque quando falamos do que já foi feito, de facto há uma série de coisas que nós parece que, entretanto, nos habituámos a dar como asseguradas. E que há alguns anos não estavam, e que foi preciso caminhar muito para chegarem lá, não é? E às vezes esquecemos desse lado do caminho que já foi feito, e coisas que de facto damos como certas e que não são. E depois aqui este exemplo da pandemia é mesmo isso, também nos veio mostrar que há coisas que nós damos como certas que
que depois não são assim tão certas, e este código de conduta precisa mesmo estar sempre por trás, e a pandemia é uma prova disso, não é? Ou seja, ela precisa mesmo, sem a pandemia, de estar como pano de fundo. Claro. Mas quando estas coisas acontecem, mais cuidado ainda temos de ir ler este cenário de fundo e ver como às vezes há coisas que parecem asseguradas e que depois são frágeis. E em Portugal, por exemplo, eu falava em progressos a nível mundial, mas em Portugal a taxa de cobertura ou o número de crianças em educação pré-escolar aumentou substancialmente nos últimos anos. Se pensarmos neste período, estamos a falar nestes últimos 31 anos, estamos perto, penso eu, de 98%. E isto é muito importante, assumindo que a educação pré-escolar é dos investimentos mais importantes até para reduzir a pobreza. E, portanto, se temos uma pobreza, se a taxa de risco de pobreza está a aumentar em Portugal, mas temos, felizmente, já esta medida tão favorável e tão protetora do desenvolvimento da criança e com uma cobertura tão grande, tudo indica que as coisas vão ser melhores. Portanto, que já há um investimento do próprio governo na educação pré-escolar. E, portanto, sem dúvida nenhuma, que temos que reconhecer que as taxas de risco de pobreza estão a aumentar e a pobreza infantil vai aumentar. E vai aumentar mesmo. E a vida das crianças vai piorar mesmo. E já está. Não podemos também deixar de reconhecer que o facto de já muitas delas estarem inscritas na educação pré-escolar as vai proteger. Exatamente. E por isso é que há sempre tanto que fazer, não é? Por isso é que ela nunca está terminada também. Há 30 anos, então, não é? De que falávamos há bocadinho, no dia 21 de setembro de 1990, Portugal ratificava então esta convenção e todos os países, exceto os Estados Unidos da América, comprometeram-se a respeitar, proteger e promover os direitos das crianças, tornando então a Convenção sobre os Direitos das Crianças no Tratado de Direitos Humanos que foi mais ratificado na história. Qual a importância para nós, para Portugal, em ter ratificado a Convenção, não é? Qual a importância desta ratificação para as crianças portuguesas, para nós portugueses? Sim. É muito, não é? É muito importante que quando uma convenção é adotada e depois aberta a ser ratificada pelos Estados, é porque houve um consenso a nível mundial daquilo que seriam os direitos, neste caso que estamos a falar de direitos. Falando em particular dos direitos de todas as pessoas com menos de 18 anos, é obviamente muito importante para nós aqui no nosso país que o nosso Estado assume esse compromisso para com todas as crianças sem qualquer discriminação. Portanto, não só para as crianças portuguesas, mas para todas aquelas que estão no nosso território. Por muito tempo, por pouco tempo, o que seja, para todas as que estão aqui. E, portanto, que obviamente merecem e têm direito, como sujeito de direitos, a que os seus direitos sejam respeitados. E por isso este compromisso com a realização dos direitos é efetivamente essencial para o seu pleno desenvolvimento. Eu diria até, e aqui introduzo se calhar um tópico que nem sempre é muito falado, que é um Estado quando ratifica uma convenção, quando ratificou, neste caso esta convenção em particular, entra neste processo também de monitorização. Portanto, o Comitê dos Direitos da Criança, que é responsável por acompanhar a aplicação da convenção, recebe relatórios do Estado português, neste caso estamos a falar do nosso contexto em particular, portanto recebe relatórios do Estado português com regularidade e vai acompanhando a aplicação da Convenção. Isto só é possível porque Portugal ratificou a Convenção. E porquê é que isto é importante? Porque este processo de monitorização da Convenção permite que, para além do Estado, outras instituições e outras pessoas se envolvam neste processo. E, portanto, que a aplicação da Convenção e que o respeito pela Convenção possa incluir todos os atores importantes. Portanto, que as crianças possam ser ouvidas neste processo, que as organizações da sociedade civil possam ser ouvidas nesse processo. E aqui deixo este apelo, que a sociedade se interesse por estes temas dos direitos da criança e, estando interessada pela aplicação em Portugal, que possa, por exemplo, acompanhar estes relatórios que o Estado envia ao Comitê dos Direitos da Criança e que possa também contribuir para a elaboração de relatórios sombra,
de relatórios alternativos. A Unicef tem feito esse papel e, juntamente com outras organizações, nunca o faz sozinha, tem também ouvido as crianças. E, portanto, o facto de Portugal ter ratificado permite-nos, por exemplo, que nós tenhamos tido crianças há 2 anos a falarem com o Comitê dos Direitos da Criança, a dizer como é que esta convenção está a mudar a vida delas ou não, ou o que é que as preocupa. E isto parece pouco importante, mas é a efetiva aplicação, não é? O artigo 12 de a criança participar. Nada mais importante de o comitê estar a perceber se a convenção está a ser aplicada ou não, ouvindo diretamente as crianças. E isto só é possível porque Portugal ratificou e está obviamente disponível para ouvir aquilo que as organizações têm a dizer, para que a convenção não seja apenas do governo, ou da responsabilidade do governo, ou da responsabilidade do Parlamento, mas que seja deste conjunto e que todos nós possamos ser atores importantes na aplicação e no respeito pelos direitos. Sim, as parece pouco importante e eu percebo porquê, não é? A gente, às vezes, temos tendência a desvalorizar esse lado, mas para mim parece-me tão importante esta questão da participação, de facto podermos ter crianças a irem falar diretamente, na voz delas, ao comitê sobre os direitos delas e de que forma é que os direitos delas estão ou não a ser cumpridos, é assim... É o patamar mais alto nesta questão do envolvimento da criança, não é? Claro. E é o que faz mais sentido. Sim, até porque torna toda esta vivência e todo este relato muito mais real. Eu lembro-me, numa das consultas que nós fizemos com crianças, nós sabíamos que a pobreza era um problema, e é um problema em Portugal. Mas ter uma criança que nos diz que tem uma colega que na sala de aula cheira mal, e o relato foi feito assim: ela cheira mal e, portanto, é discriminada porque vive numa autocaravana sem água e sem saneamento. Não tem acesso a saneamento básico. Isto é muito diferente de eu dizer ao comitê, ou de o Estado dizer ao comitê, que tem uma taxa de risco de pobreza de 17% na população até aos 18 anos, não é? Quando eu tenho uma criança que diz, sim, o meu colega de escola não tem água e saneamento. Exatamente. E eu ia dizer, não tem água e saneamento em casa, mas na verdade ele nem em casa tem, porque ele vive numa autocaravana. E isto faz toda a diferença quando queremos não só aplicar a convenção, mas também quando queremos monitorizar a aplicação dessa convenção. Para na pergunta anterior do que é que está por cumprir, para conseguirmos perceber o que é que está por cumprir e que é diário. Uhum. Já foste respondendo um bocadinho, não é? Aliás, já foste respondendo bastante, mas eu queria terminar por te perguntar, assim, qual é que tem sido o papel da Unicef nestes últimos anos no que diz respeito a esta luta, não é? Já foste dando vários exemplos disso, Francisca, mas... Sim, acima de tudo, todo o nosso trabalho é orientado, guiado pela Convenção. Portanto, nós assumimos há 31 anos atrás que a nível mundial aquilo que guia o nosso trabalho é a Convenção sobre os Direitos da Criança. Sim. Sim, de tudo. De tudo. E, portanto, sempre que, por exemplo, o Parlamento nos pede para nos posicionarmos em relação a um determinado tema, a um determinado projeto de lei que está em discussão, aquilo que nós usamos como o nosso guia é a Convenção. Portanto, o que é que nos diz a Convenção sobre determinada área ou sobre o que fazer em determinado contexto? E, portanto, é isso que fazemos. E para dar aqui um exemplo, para ser mais concreto, em Portugal, fazemos esses relatórios sombra que entregamos ao Comitê dos Direitos da Criança e, portanto, neste período, 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, mas tentamos que neste período também façamos anualmente esta revisão de como é que está a aplicação da Convenção e o que é que nos vai preocupando, consigamos ir fazendo esta monitorização para, nestes momentos mais formais em que o Estado vai a Genebra, ao Comitê dos Direitos da Criança, discutir como é que está a aplicação da Convenção, nós também possamos ter um contributo, ou que possamos dar oportunidade às crianças para contribuírem. Um veículo aí de
desta possibilidade da opinião da criança, a Unicef acaba por ser aqui um veículo muito importante nesta opinião, não é? Sim, sim. Olha, Francisca, diz, desculpa, não sei se te Não, interrompi. Não? não. Olha, queria agradecer-te muito em meu nome e em nome da Ajuda a Ajudar estes 30 minutos tão ricos. Estou, assim, de direitos das crianças em 30 minutos, eu estou ali a olhar para a câmara em cima e passaram 30 minutos e 39 segundos, portanto nós portámos mesmo bem. Mas mais do que por cumprir o tempo, muito obrigada por estes momentos ricos e por esta discussão. Sinto que depois ficávamos aqui assim à conversa sobre isto. E por teres acedido a este nosso desafio e que certamente, já te falei disso também, vamos desafiar-te para iniciativas futuras aqui claro. da Ajudar e esperamos depois poder contar contigo em desafios futuros. Claro Antes de terminar, não queria ainda deixar de agradecer à Ajuda a Ajudar e em especial ao Tito, à Tânia e à Eduarda que possibilitaram assim, que ajudaram mais para a realização para que a entrevista aconteça, não é? Nós estamos aqui as duas, mas depois precisamos sempre da ajuda de quem está por trás para que isto aconteça. Por isso, obrigada, Francisca. Obrigada eu. Tá? E obrigada a todos os que nos estão a ver. Obrigada.